O cofre histórico. O ano é 108 depois de Cristo. Na cidade de Boracum, hoje conhecida como York, no norte da Britânia, os martelos dos ferreiros e o passo cadenciado de milhares de homens ecoam pelas muralhas de pedra. A nona legião, a Legião Nona Hispana, está em seu auge. Veteranos de batalhas na Espanha, conquistadores da África e peça fundamental na invasão da ilha britânica sob o comando do imperador Cláudio, eles são a elite. Mas, de repente, o silêncio. Após essa data, o nome da nona legião é varrido dos registros oficiais de Roma. 5.000 homens, com seus estandartes de águia, suas armaduras de ferro e suas histórias de glória, simplesmente deixam de existir. Para um império que registrava meticulosamente cada vitória, cada derrota e cada centavo gasto em soldos, esse sumiço é um grito que ecoa através dos séculos. O que aconteceu com a nona legião? Eles foram massacrados no meio de uma névoa escocesa? Ou a história oficial foi manipulada para esconder uma verdade muito mais desconfortável? Bem-vindo ao Cofre Histórico. Hoje, vamos investigar o desaparecimento da Legião Fantasma de Roma. A teoria que dominou o imaginário popular por décadas, e que inspirou livros e filmes, é a do massacre na névoa. A ideia cinematográfica: a nona legião teria marchado para o norte, em direção às terras selvagens da Caledônia, a atual Escócia, para esmagar uma revolta das tribos pictas. Lá, no meio das florestas fechadas e pântanos traiçoeiros, eles teriam sido emboscados por guerreiros pintados que conheciam cada palmo do terreno. Nenhum homem teria retornado para contar a história. Essa narrativa ganhou força porque, pouco tempo depois, o imperador Adriano ordenou a construção de sua famosa muralha, dividindo a Britânia romana das terras bárbaras. Muitos historiadores sugeriram que a muralha foi erguida não apenas para defesa, mas como um monumento ao trauma de ter perdido uma legião inteira no norte. No entanto, quando começamos a cavar mais fundo nos arquivos históricos e nas evidências físicas, a tensão narrativa aumenta, pois os fatos começam a contradizer a lenda. Se 5.000 homens foram mortos em combate, onde estão os ossos? Onde estão os restos das armaduras, as pontas de pilum ou os estandartes capturados que as tribos orgulhosas certamente exibiriam? A arqueologia no norte da Escócia tem se mostrado frustrantemente silenciosa sobre um massacre desse porte. É aqui que a nossa investigação toma um rumo inesperado. Você não vai acreditar, mas o nome de alguns oficiais da nona legião começou a aparecer em outros lugares do Império anos depois do seu suposto desaparecimento na Britânia. Um exemplo fascinante é o de Lucius Aemilius Carus. Registros epigráficos mostram que ele serviu como tribuno militar na nona legião e, mais tarde, foi governador da província da Arábia em 142 d.C. Como um oficial de uma legião supostamente aniquilada em 110 poderia estar governando uma província 30 anos depois? Isso sugere que, pelo menos, a legião ainda existia ou que seus quadros foram transferidos antes de qualquer desastre. Mas se eles não foram mortos pelos pictos, por que desapareceram dos registros da Britânia? Uma nova evidência surgiu na Holanda, na cidade de Nijmegen. Arqueólogos encontraram telhas e azulejos de cerâmica carimbados com o selo Leg Nona Isp. A análise do barro e do estilo de fabricação indica que esses itens foram produzidos entre os anos 120 e 130 d.C. Isso coloca a nona legião nas fronteiras do Reino muito depois do mistério da Escócia. A teoria agora é de que a legião foi silenciosamente retirada da Britânia, talvez devido a perdas pesadas que não chegaram ao extermínio, e enviada para reforçar as defesas na Germânia. Mas a investigação não para por aí. Se a nona legião estava na Europa continental em 130, por que ela não aparece na lista oficial de legiões compilada no reinado de Marco Aurélio em 165? Alguma coisa aconteceu entre 130 e 160 que finalmente selou o destino desses homens. E é aqui que os detalhes se tornam sombrios. Durante esse período,
o Império Romano enfrentou duas crises militares brutais: a Segunda Revolta Judaica, liderada por Bar Kokhba na Judéia, e as guerras contra os partos no Oriente. Muitos historiadores modernos acreditam que a Nona Legião foi enviada para o Oriente para sufocar a revolta na Judéia e lá, finalmente, encontrou seu fim. A Guerra de Bar Kokhba foi uma das mais sangrentas da história romana. O historiador Cássio Dio relata que as perdas romanas foram tão devastadoras que o imperador Adriano, ao escrever ao Senado, omitiu a saudação habitual de que ele e o exército estavam bem. Se a Nona foi aniquilada em uma guerra de guerrilha urbana e emboscadas no deserto da Judéia, isso explicaria por que o nome Hispana foi riscado das listas. Roma costumava apagar a memória de unidades que sofriam derrotas vergonhosas ou que perdiam suas águias sagradas, um costume conhecido como damnatio memoriae. O silêncio de Roma é, em si, uma pista investigativa. O desaparecimento da Nona Legião é um exemplo de como a propaganda imperial funcionava. Se eles foram massacrados pelos bárbaros do norte ou pelos rebeldes do deserto, admitir isso publicamente abalaria a aura de invencibilidade do império. É mais fácil deixar o nome cair no esquecimento, transferir os sobreviventes para outras unidades e nunca mais mencionar a Legião Nona Hispana nos monumentos de pedra. Imagine a cena: 5.000 homens marchando em direção ao horizonte, o sol refletindo em seus escudos, sem saber que seriam os últimos de sua linhagem. Seja sob a chuva fria da Caledônia ou sob o sol impiedoso da Judéia, o destino da Nona Legião foi ser tragado pela própria máquina burocrática que os criou. Eles se tornaram uma legião de sombras, um fantasma que assombra os historiadores até hoje. As escavações continuam. Cada pedaço de cerâmica carimbado, cada inscrição em um túmulo de um veterano esquecido em uma província distante, é uma peça a mais nesse quebra-cabeça. A Nona Legião não desapareceu no ar, ela foi desgastada pelo tempo, pela guerra e pelo desejo de um império de esconder suas feridas. O que você acha? Eles foram vítimas de um massacre épico nas Highlands escocesas ou foram aniquilados lentamente em guerras que Roma preferiu não detalhar? A verdade sobre a Nona Legião é um lembrete de que, na história, o que não é dito é muitas vezes tão importante quanto o que é registrado em letras douradas. Salva esse vídeo para não perder essas revelações e inscreva-se para mais investigações sobre os segredos do passado aqui no Cofre Histórico. O passado é um labirinto de mistérios, e a águia da Nona Legião ainda pode estar escondida em algum lugar, esperando para ser encontrada. Até a próxima narrativa. Inscreva-se no O Cofre Histórico.